Olá, pessoal! Hoje à noite, nós vamos viajar para um lugar muito, muito longe, tão isolado que você poderia girar 360 graus e ver nada além de mar, céu e uma imensidão de verde e pedra. Você acabou de desembarcar na Ilha de Páscoa, também chamada de Rapa Nui, um ponto minúsculo perdido no meio do Oceano Pacífico, onde o silêncio é tão absoluto que você consegue ouvir até seus próprios pensamentos pedindo por um travesseiro. O cheiro é uma mistura de maresia salgada com a poeira fina de cinzas vulcânicas e ah, o vento sopra sem pressa, como um ventilador ligado no modo brisa suave, embalando tudo num ritmo que convida à contemplação ou ao cochilo, se for o seu caso. Mas antes de nos perdermos nessa caminhada sonolenta, um pequeno favor. Antes de se acomodar, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente gosta desse tipo de conteúdo que eu trago aqui. E já que estamos aqui, me conta nos comentários. De onde você está assistindo? Que horas são aí agora? Sempre gosto de saber quem mais está espremendo a última gota de bateria do celular para ouvir histórias assim. Agora, apague as luzes. Quem sabe ligue um ventilador para aquele som ambiente de fundo. E vamos desacelerar juntos nessa jornada de hoje. Você começa a andar por um caminho de terra batida, margeando uma encosta verde, que termina em falésias abruptas. As ondas do Pacífico se chocam contra as pedras negras, num vai e vem que parece contar os minutos de outra era. Muito antes de relógios e prazos apertados, foi por essas mesmas trilhas que os primeiros habitantes da ilha caminharam séculos atrás, quando chegaram em canoas vindas de ilhas distantes, provavelmente se perguntando a mesma coisa que você. O que, exatamente, estamos fazendo aqui? Acredita-se que os primeiros polinésios tenham colonizado Rapa Nui entre os anos 800 e 1200. Claro que, como em quase toda a história antiga, alguns estudiosos ainda discutem essas datas com um fervor digno de partida de xadrez em câmera lenta. Mas uma coisa é certa: encontrar a ilha foi por si só um feito monumental. Imagine atravessar milhares de quilômetros de oceano sem bússola, sem GPS, confiando apenas nas estrelas, nas correntes marítimas e no bom e velho instinto ancestral. Algo que hoje em dia, convenhamos, já seria desafiador, até com o Google Maps em mãos. Você caminha mais um pouco e começa a perceber que está sendo observado, não por pessoas, mas por colossos de pedra. Os Moai, gigantes esculpidos em basalto, estão espalhados pela paisagem, olhando fixamente para o interior da ilha. São silenciosos, imóveis, mas a sensação de presença é inegável. Alguns têm feições serenas, outros parecem carrancudos, como se não estivessem exatamente satisfeitos com o rumo que o mundo tomou. Hoje, se sabe que essas estátuas representavam os ancestrais de cada clã, figuras importantes eternizadas em pedra para vigiar e proteger suas terras, algo como um álbum de família, mas com menos sorriso e mais toneladas de rocha. E se você acha exagerado erguer uma estátua de 10 metros para homenagear um antepassado, pense que isso era uma forma de manter a memória viva. Uma forma imponente, sim,
mas tremendamente eficaz. O mais curioso é que durante muito tempo acreditou-se que os Moai olhavam para o mar como sentinelas do oceano, mas não. Eles olham para dentro da ilha, para os campos onde seus descendentes viviam, trabalhavam e, claro, construíam mais Moai. Talvez estivessem dizendo silenciosamente: eu estou de olho em vocês, netos travessos. Essa obsessão em esculpir e erguer estátuas não era apenas uma questão de fé ou tradição. Muitos pesquisadores defendem que existia uma certa competição saudável entre os clãs, onde cada um tentava construir um Moai mais impressionante que o do vizinho, como uma espécie de corrida armamentista de pedra, onde, em vez de mísseis, tínhamos esculturas gigantescas sendo erguidas com uma paciência que faria um monge budista parecer apressado. Mas essa dedicação teve um preço. Há quem acredite que o desmatamento da ilha foi acelerado justamente por causa da construção dos Moai, já que troncos de árvores eram usados como rolos para transportá-los. Outros estudiosos, no entanto, apontam para fatores como a ação de roedores trazidos involuntariamente pelos primeiros navegadores, que devastaram as sementes das florestas locais. A verdade? Provavelmente um pouco de cada coisa. História rara é aquela que tem culpados únicos. Enquanto você avança pela trilha, a luz do sol vai mudando lentamente. As sombras dos Moai se alongam sobre o terreno, criando silhuetas que parecem querer contar histórias próprias. O silêncio só é quebrado pelo som do vento e do mar. Uma trilha sonora perfeita para embalar a sua mente num ritmo mais lento, mais calmo, quase hipnótico. E nesse compasso, você se dá conta de que a paciência dos antigos habitantes da ilha era talvez sua maior virtude. Não havia pressa para esculpir um Moai. Não havia cronograma ou planilha de produtividade. Cada golpe de pedra era dado no seu tempo. Cada detalhe era moldado com a tranquilidade de quem entende que as melhores coisas não se apressam. E por hoje, essa é a primeira parte do seu passeio. Você segue caminhando por Rapa Nui e agora começa a perceber algo curioso. Os Moai não estão espalhados de forma aleatória. Cada um pertence, de forma muito específica, a um clã, uma família ancestral que moldou a história da ilha de forma tão obstinada quanto as próprias pedras que esculpiam. A ilha, apesar de pequena, era dividida em territórios controlados por diferentes linhagens, e cada uma delas fazia questão de erguer sua própria galeria de estátuas, como se fosse um outdoor de respeito e ancestralidade. Diferente dos monumentos modernos, que muitas vezes carregam a assinatura de um governante ou de um artista famoso, os Moai eram coletivos. Não era sobre uma pessoa específica se vangloriar. Era a linhagem, a continuidade, a memória do grupo que importava. Cada Moai tinha um rosto diferente, expressões sutis que, para olhos atentos, contavam histórias de antigos chefes e líderes. Imagine visitar uma cidade onde cada bairro tem uma escultura gigante do vovô fundador, mas com feições sérias, porque ninguém parece ter esculpido um Moai sorrindo. Afinal, ancestralidade era coisa séria. Você para em frente a um Moai especialmente imponente. Suas feições são angulosas. A testa
ligeiramente protuberante, os lábios comprimidos, como quem guarda segredos antigos. E aí vem a curiosidade excêntrica. Acredita-se que as proporções dos Moai, cabeças enormes, corpos alongados, braços esculpidos rente ao tronco, não eram apenas uma escolha estética, mas refletiam uma visão simbólica de poder espiritual. A cabeça era vista como a sede do mana, a energia vital e sagrada dos ancestrais. Logo, quanto maior a cabeça, mais mana aquele Moai exalava sobre sua terra. Historiadores ainda discutem se essa representação foi uma evolução cultural local ou se já era uma tradição trazida pelos primeiros colonizadores polinésios. Há quem diga que os Moai são uma adaptação das esculturas Tiki de outras ilhas do Pacífico, mas em escala monumental, enquanto outros defendem que a forma dos Moai é uma criação inteiramente original de Rapa Nui. Como quase tudo na arqueologia da ilha, certezas são raras e debates abundantes. À medida que você continua andando, nota que muitos Moai estão localizados em plataformas de pedra chamadas Ahu, que funcionavam como verdadeiros altares cerimoniais. Mas isso é papo para depois. Por agora, o foco está nas estátuas em si e nas pessoas que as construíram. As famílias, ou clãs, eram organizadas em torno de seus ancestrais mais ilustres, e cada nova geração se via na obrigação de manter viva essa memória, literalmente, esculpindo mais uma estátua. Parece um pouco exagerado? Talvez. Mas pensem como nós, hoje em dia, mantemos viva a memória de entes queridos com fotos, biografias e redes sociais. Em Rapa Nui, as redes eram de pedra e o feed era atualizado no ritmo dos cinzéis. Você passa por um campo onde há uma curiosa formação de Moai. Alguns estão alinhados perfeitamente. Outros parecem ter sido esquecidos no meio do caminho, como se alguém tivesse dito: depois a gente termina isso, e nunca mais voltado. É que, para além da devoção, a construção dos Moai também era uma exibição de status. Quanto maior, mais pesado e mais bem posicionado, mais prestígio para o clã. Era uma espécie de guerra fria da antiguidade. Só que, em vez de armas, a disputa era por quem conseguia levantar mais toneladas de rocha com mais elegância. Você se aproxima de uma estátua inacabada, ainda parcialmente conectada ao chão da pedreira de onde foi extraída. E é aí que surge outra peculiaridade. Nem todos os Moai foram concluídos. Alguns foram abandonados, talvez por rachaduras na rocha, talvez por mudanças de planos, ou quem sabe pela simples exaustão dos recursos e da paciência. Seja como for, esses Moai incompletos oferecem um vislumbre raro do processo de criação. Um trabalho que exigia dezenas, às vezes centenas de pessoas, todas sincronizadas num esforço de puro ofício, enquanto o sol vai descendo, lançando uma luz dourada sobre os relevos dos Moai. Você sente que está participando de um ritual sem pressa. Aqui, o tempo não é medido em minutos, mas em lascas de pedra, em gestos repetidos, em uma continuidade que ignora a ansiedade do mundo moderno. E por um instante, você se imagina parte desse clã, contribuindo com seu pequeno golpe de cinzel, sabendo que a estátua à sua frente
será um dia o rosto imponente de sua linhagem, sem placas comemorativas, sem assinaturas, apenas pedra, vento, paciência e um legado de olhares que atravessam séculos. Agora, você chega à pedreira de Hano Haraku, e é aqui, no coração de Rapa Nui, que os Moai realmente nascem. A cratera do antigo vulcão se abre diante de você como uma gigantesca bacia esculpida pela própria terra. As encostas de cinza, compactada, de um tom acinzentado terroso, parecem ter sido moldadas à mão, como se a ilha, exausta, tivesse se recostado ali para descansar. Mas o que mais chama essa atenção não é a paisagem, é a multidão de Moai, inacabados, deitados, reclinados ou ainda parcialmente esculpidos no próprio corpo da montanha. É como caminhar por um berçário de gigantes adormecidos. Alguns parecem quase prontos, faltando apenas um ou outro detalhe. Outros mal passaram da fase de serem um bloco com um esboço de nariz. A sensação é curiosa. Você não está em um sítio arqueológico arrumadinho. Está em um canteiro de obras milenar, onde o tempo parou no meio da tarefa. É fácil imaginar um artesão do século XIII enxugando o suor, resmungando que ainda faltavam semanas de trabalho naquele bloco, antes de parar para um lanche e nunca mais voltar. Os Moai de Hano Haraku são mais do que estátuas incompletas. Eles contam uma história de ambição, de trabalho coletivo e talvez de uma paciência que você, sinceramente, não teria. Imagine passar meses, talvez anos, lascando pedra a pedra com ferramentas feitas da própria rocha vulcânica. Não havia ferro, não havia aço, apenas ferramentas de basalto ou obsidiana, duras, mas que ainda assim exigiam um esforço quase zen de repetição. Os trabalhadores dividiam-se em grupos, cada qual responsável por uma parte do Moai. Uns modelavam o rosto, outros esculpiam as orelhas, braços, tronco. Curiosamente, as costas dos Moai, esculpidos na pedreira, frequentemente eram deixadas para o fim, e muitos nem chegaram a ser finalizados por completo. Esse detalhe rende discussões acaloradas entre os arqueólogos até hoje. Teria sido uma escolha deliberada ou simplesmente uma questão de prioridades? Quando os recursos começaram a escassear, você se aproxima de um dos Moai deitados com cerca de 20 metros de comprimento. É um colosso impressionante, maior do que a maioria dos Moai que chegaram às plataformas cerimoniais. A pergunta vem, naturalmente, se muitos Moai chegavam a pesar até 80 toneladas, como eles pretendiam mover esse aqui? A resposta mais honesta seria um encolher de ombros. Mas, como você verá mais adiante, as teorias são tão variadas quanto criativas. Enquanto você observa os sulcos e marcas de cinzel na pedra, percebe um detalhe encantador. Algumas dessas estátuas inacabadas ainda preservam vestígios das ferramentas usadas, como pequenas cicatrizes no basalto. É como se as mãos dos artesãos ainda estivessem ali, paradas no gesto. Mais do que monumentos, são testemunhos do trabalho humano em sua forma mais crua, persistente, repetitivo e, de certa forma, meditativo. Outra curiosidade peculiar surge quando você repara em alguns Moai deitados, não por acidente, mas como parte do próprio processo de escultura. A técnica era simples e engenhosa. Os escultores
começavam esculpindo o rosto e a frente do corpo, deixando as costas apoiadas na encosta da pedreira. Só depois de finalizada essa parte, os trabalhadores se preocupavam em separar a estátua da rocha-mãe, um processo demorado, onde cada golpe tinha que ser milimetricamente calculado para não rachar a peça inteira. Historiadores ainda discutem se a decisão de deixar tantos moai inacabados se deveu a um colapso repentino da sociedade ou se a produção era, na verdade, cíclica, com estátuas sendo produzidas em lotes e abandonadas à medida que as prioridades mudavam. De qualquer forma, a imagem que se forma diante de você é hipnotizante. Dezenas de gigantes adormecidos, esperando eternamente para serem libertados da pedra. E você segue devagar, tocando levemente a superfície áspera de um moai encostado na encosta, imaginando o eco de ferramentas, o murmúrio de trabalhadores, o calor do sol queimando a pele e a absoluta lentidão de todo aquele processo. Aqui, pressa não tinha vez. Cada moai era uma declaração solene. Estamos aqui. Existiremos além do tempo humano. O cenário é tão surreal que você mal percebe o tempo passando. O silêncio, cortado apenas pelo canto de aves e pelo farfalhar da vegetação rasteira, embala seus passos num ritmo que não se encontra mais nas cidades. E, nesse compasso lento, você entende o verdadeiro significado de Rano Haraku não está nos moai terminados, imponentes nas plataformas. Está aqui, nos inacabados, nos gigantes que ficaram no meio do caminho, eternos esboços de uma cultura que jamais correu atrás do tempo. De repente, aquele projeto que você deixou pela metade, seja uma estante para montar, um curso de idiomas ou uma promessa de começar na academia, parece menos vergonhoso. Afinal, até civilizações inteiras deixaram suas obras inacabadas. E quem sabe, existe uma beleza serena em aceitar que nem tudo precisa ser terminado. Você respira fundo e continua a caminhada, já curioso para saber como. Afinal, esses colossos iriam sair dali e ganhar as paisagens da ilha. Você segue caminhando, agora com uma dúvida que martela suave na cabeça. Como, em nome da paciência ancestral, eles conseguiram tirar aqueles moai da pedreira e levá-los por quilômetros até as plataformas cerimoniais? Se você já se frustrou empurrando um sofá pela sala, imagine lidar com um bloco de 80 toneladas em uma ilha sem rodas, sem animais de tração e, claro, sem a menor pressa. É aqui que a magia do engenho humano se revela. E, como era de se esperar, não existe uma única resposta. Há quem defenda que os moai foram transportados, deitados, rolando sobre troncos de árvores, o que levanta logo outro problema. E quando acabaram as árvores? Outros pesquisadores propõem trenós e cordas, com as estátuas sendo arrastadas sobre trilhas de pedras, em uma coreografia de força bruta e coordenação. Mas a teoria mais encantadora e, de certa forma, mais poética é a de que os moai caminhavam até seus destinos. Isso mesmo. Você não leu errado. Segundo essa hipótese, os habitantes de Rapa Nui amarravam cordas ao redor das estátuas e, com equipes puxando alternadamente dos dois lados, faziam os moai balançarem para a frente, um passo de cada vez,
como se fossem geladeiras gigantes manobradas com aquela técnica que a gente usa para passar com móveis por corredores apertados. Devagar, os Moai iam andando até suas plataformas. Você para por um instante, fecha os olhos e tenta imaginar a cena. Dezenas de pessoas cantando, em uníssono, puxando cordas, se revezando para manter o equilíbrio do colosso de pedra, enquanto ele balança lentamente, ritmado pelas trilhas da ilha. Um espetáculo de paciência coletiva e, sejamos honestos, de risco ocupacional considerável. Uma escorregada em falso. E lá se ia o Moai, tombando para o lado, encerrando abruptamente a jornada. O mais fascinante é que essa teoria não ficou só no papel. Experimentos modernos tentaram replicar o processo, com réplicas de Moai em escala reduzida. E sim, eles conseguiram fazê-los andar. Era trabalhoso, exigia um sincronismo quase coreografado, mas era possível. O que, convenhamos, deixa a história muito mais charmosa do que a simples imagem de troncos rolando. Historiadores ainda debatem se todas as estátuas foram transportadas assim ou se a técnica variava conforme o terreno, a distância e, claro, a disponibilidade de madeira. Há também quem aponte que os Moai, encontrados caídos ao longo das trilhas, são, na verdade, vítimas de acidentes de percurso. Cada Moai tombado seria um lembrete de que, às vezes, nem toda a paciência do mundo impede um tropeço monumental. Você retoma a caminhada, agora acompanhando mentalmente a rota que os antigos escultores teriam seguido. O terreno é irregular, cheio de pequenos declives e surpresas vulcânicas, nada que pareça amigável para o transporte de uma estátua colossal. E é aí que você entende o verdadeiro significado de resiliência cultural. Em Rapa Nui, não existia a palavra impossível. Existia sim a palavra demorado. E pelo visto, ninguém ali se incomodava com isso. Outro detalhe curioso: há registros orais dos próprios habitantes da ilha contando que os Moai andavam sozinhos até os seus lugares. Claro que, ao longo dos séculos, essa explicação foi recebida com ceticismo pelos estudiosos ocidentais, mas, ironicamente, as teorias modernas acabaram convergindo para uma interpretação literal dessa lenda. De certa forma, os Moai realmente andavam, não sozinhos, mas com a força coordenada de muitas mãos e muita paciência. Você se lembra de uma das estátuas que viu mais cedo, com marcas profundas nas laterais, como se a pedra tivesse sido literalmente abraçada por cordas. Esse tipo de evidência reforça a teoria do caminhar e faz com que cada sulco, cada arranhão, conte uma parte do trajeto. O sol agora está alto, iluminando as trilhas de terra avermelhada que serpenteiam pela ilha. Você imagina a poeira levantando sob os passos das equipes de transporte, o calor pulsando contra as peles bronzeadas pelo sol, o som das cordas estalando sob tensão. E mesmo assim, ninguém corria. Cada metro conquistado era celebrado com a serenidade de quem sabia: não se erguem deuses em um só dia. E por falar em dias, o transporte de um único Moai podia levar semanas, talvez meses. Não era apenas uma questão logística. Era um ritual, uma afirmação de identidade. Cada estátua em movimento
era, literalmente, a memória de um ancestral voltando para casa. E você, agora, caminha em silêncio, respeitando essa tradição. Cada passo seu é uma batida no compasso dessa dança ancestral, onde pedra e paciência se movem lado a lado, depois de acompanhar mentalmente a jornada lenta e arriscada dos Moai, por entre os vales e ladeiras de Rapa Nui. Você finalmente chega ao destino final deles, as plataformas cerimoniais, chamadas de Ahu. Elas pontuam a paisagem costeira da ilha como palcos solenes, onde os gigantes de pedra permanecem de pé, olhando para o interior, firmes como sentinelas ancestrais, ou, como avós mal-humorados, em vigília silenciosa. Os Ahu não são meros pedestais, são construções elaboradas, feitas de blocos de pedra, encaixados com uma precisão que, mesmo sem argamassa, desafia o tempo e os terremotos. Eles serviam como altares religiosos, pontos de ligação entre o mundo dos vivos e o dos mortos, entre o presente e a linhagem. E, claro, como vitrines de prestígio para os clãs que conseguiam posicionar seus Moai ali com mais estilo. Você se aproxima de um dos maiores, o Ahu Tongarik, uma fileira de 15 Moai, alinhados como se estivessem em um desfile cerimonial, eterno. O impacto é imediato, não por ostentação, mas pela solenidade da composição. Todos olham para o interior da ilha, como se vigiassem as terras e os descendentes de quem um dia os fez surgir da pedra. Mas o que talvez você não perceba de imediato é que cada Ahu é diferente. Os blocos que o compõem variam de tamanho e formato. Alguns cuidadosamente polidos, outros ainda com marcas rústicas das ferramentas de basalto. Alguns têm até inscrições ou desenhos que os arqueólogos ainda tentam decifrar. Outros parecem ter sido reconstruídos. E de fato foram. Mas isso é história para outro trecho. O trabalho de erguer um Moai sobre um Ahu era uma operação tão delicada quanto o transporte. Aqui não se podia errar. Imagine só passar meses arrastando uma estátua pela ilha, só para ela quebrar no momento de ser içada. Uma tragédia ancestral, digna de virar lenda local, ou no mínimo, de gerar um silêncio constrangedor entre os membros do clã. As técnicas para levantar os Moai variavam, mas acredita-se que rampas de terra e rocha fossem usadas para erguer a estátua gradualmente, como se ela fosse subida até sua posição final. Uma vez em pé, os operários retiravam cuidadosamente as rampas, deixando o Moai sobre sua base, com um encaixe tão preciso que muitas vezes resistiu a séculos de exposição. Curiosamente, nem todos os Moai que chegaram ao Ahu foram posicionados com sucesso. Em algumas plataformas, você vê estátuas caídas ao lado, como se tivessem escorregado na última etapa, ou, em alguns casos, sido derrubadas intencionalmente em tempos de conflito entre clãs rivais. E sim, havia conflitos. Embora Rapa Nui seja famosa por sua arte monumental, a ilha também viveu tensões políticas e sociais intensas. Conforme os recursos naturais escasseavam, a competição por prestígio e sobrevivência crescia. E quando os ânimos esquentavam, nem os Moai estavam a salvo. Há relatos de que derrubar o Moai do clã inimigo era a maior forma de humilhação, uma espécie de unfollow, agressivo e irreversível.
você passa lentamente diante de um moai parcialmente tombado, ainda com metade do corpo sobre o Ahu. A cena é quase comovente. Ele parece, em meio a um gesto interrompido, como se tivesse tentado se virar para dizer algo e sido calado pela força do tempo, ou por uma alavanca mal posicionada. Historiadores ainda discutem se todos os Ahu tinham função exclusivamente cerimonial, ou se alguns serviam também como tumbas coletivas, especialmente para líderes de clãs. Escavações revelaram que, sob algumas dessas plataformas, há câmaras funerárias cuidadosamente construídas, onde ossadas foram depositadas com objetos, rituais e fragmentos de conchas. Você se abaixa perto da base de um Ahu mais antigo, sentindo a textura da pedra, áspera, quente pelo sol. Perto dali, pequenas flores crescem entre as fendas, como se a própria natureza quisesse suavizar a rigidez do passado com um toque de cor e fragilidade. Um contraste bonito, quase poético. Outro detalhe que poucos notam: os Ahu sempre foram construídos perto da costa, e não é por acaso. Isso reforçava o papel dos Moai como guardiões da terra e da linhagem, olhando para onde os vivos habitavam, enquanto os ancestrais, talvez, olhavam de volta, ou simplesmente cochilavam, com os olhos abertos, como muitos idosos respeitáveis. Você sobe em uma pequena elevação ao lado do Ahu e observa o cenário amplo. O sol começa a descer lentamente no céu, tingindo tudo com tons alaranjados e dourados. Os Moai permanecem impassíveis. Eles não piscam, não se movem, não emitem som, e ainda assim você sente a presença deles como se estivessem sussurrando alguma coisa. Talvez um lembrete mudo. Tudo isso foi feito com calma, com muito mais calma do que você está acostumado. Você sorri, meio sem querer, e percebe que já está respirando mais devagar. O peso do dia começa a sumir dos ombros, e a história dessas pedras começa a virar quase uma melodia. Uma melodia lenta de quem constrói não para si, mas para aqueles que virão muito, muito depois. Enquanto você deixa para trás as plataformas Ahu, seus olhos agora são atraídos para um detalhe que, à distância, pode até parecer insignificante. Os olhos dos Moai. Sim, aquelas órbitas vazias que você viu antes nem sempre foram assim. Em tempos antigos, cada Moai recebia olhos esculpidos com pedras brancas, geralmente coral, e pupilas de obsidiana ou escória vermelha. Era esse toque final que, segundo as tradições, dava vida ao Moai, ativando sua presença espiritual. Aqui, a coisa ganha outro tom. Imagine passar meses ou anos esculpindo uma estátua colossal, transportando-a, erguendo-a com precisão quase zen, só para depois completar o trabalho com um simples par de olhos encaixados. Mas não se engane, essa era a etapa mais simbólica de todas. Sem os olhos, o Moai era apenas pedra. Com eles, tornava-se uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. Uma presença ativa na proteção e prosperidade do clã. Você se aproxima de um fragmento de coral que um guia local aponta, explicando como essas peças eram moldadas com ferramentas igualmente de pedra, em um trabalho minucioso que exigia paciência e, claro, uma boa dose de habilidade. O interessante é que poucos Moai hoje
exibem esses olhos restaurados, mas as evidências arqueológicas são claras. Olhos de coral faziam parte do conjunto original. Historiadores ainda discutem se todos os moai recebiam olhos, ou apenas aqueles posicionados nas plataformas mais importantes. Existe também a hipótese de que os olhos eram inseridos apenas em ocasiões especiais, como cerimônias ou rituais, sendo removidos ou até substituídos ao longo do tempo. Como quase tudo em Rapa Nui, há muito espaço para debate e muito pouco para certezas absolutas. Você imagina a cena. Após todo o esforço de transporte e instalação, os artesãos trazem os olhos com a solenidade de um relicário. O momento em que o moai recebe seu olhar não é apenas decorativo, é um ritual, um batismo simbólico, um momento em que a pedra se torna ancestral. E agora, sabendo disso, você começa a olhar para os moai de outra forma. Aquelas feições solenes, antes frias, parecem ganhar outra dimensão. Não é difícil imaginar o impacto que causariam em quem vivia sob seu olhar vigilante. Em uma cultura onde o respeito aos ancestrais era o eixo de tudo, viver constantemente sob a presença daqueles que vieram antes devia ser, ao mesmo tempo, confortador e disciplinador. Uma rede social milenar, onde os likes vinham em forma de boas colheitas, ou não. Há registros que indicam que a palavra Aringa, ora ata, tepuna, na língua Rapa Nui, significa algo como a face viva do ancestral. Ou seja, o moai não era uma simples homenagem. Era, literalmente, a encarnação visível daquele espírito protetor. Curiosamente, alguns moai foram encontrados com olhos esculpidos em escória vermelha, o que levanta outra curiosidade excêntrica. Existiriam diferentes categorias de moai? Os com olhos brancos teriam uma função distinta dos de olhos vermelhos? A comunidade acadêmica ainda não chegou a um consenso, mas as teorias variam entre status social, funções cerimoniais específicas e até simbolismos relacionados ao sol e ao sangue, elementos fortemente presentes nas cosmologias polinésias. Enquanto você caminha ao longo de uma fileira de moai, o sol da tarde projeta sombras profundas em suas órbitas vazias. Por um momento, você quase consegue sentir os olhares que um dia estiveram ali, atentos, silenciosos, mas vivos na crença de um povo que esculpia sua memória na pedra. Você se recorda daquela sensação estranha de ser observado, mesmo estando sozinho, pois é exatamente isso que os moai representavam para os antigos habitantes da ilha. A constante presença do passado, vigiando o presente. E, como se a ilha quisesse reforçar essa lição, uma brisa mais forte levanta pequenas nuvens de poeira que dançam brevemente diante dos rostos de pedra antes de se dissiparem. Tudo aqui parece acontecer em câmera lenta. Ou talvez seja você que aos poucos começa a se alinhar ao ritmo de Rapa Nui. No meio do caminho, um detalhe chama sua atenção. Fragmentos de olhos esculpidos ainda são encontrados ocasionalmente por arqueólogos e moradores. Cada achado é um pequeno reencontro com a identidade ancestral da ilha e, de certa forma, um lembrete de que a história nunca está realmente terminada. Ela apenas descansa sob a superfície, esperando ser redescoberta. Você faz uma pausa
e observa a fileira de Moai, mais uma vez. É curioso pensar que, em um mundo cada vez mais obcecado por velocidade e novidade, essas estátuas permaneceram imperturbáveis durante séculos. Elas não piscam, não se apressam, não se explicam e, paradoxalmente, é essa sua imobilidade que mais fascina. Num último olhar, você imagina como seria recolocar os olhos nesses gigantes. Talvez a ilha nunca mais fosse a mesma. Ou talvez, como sempre, ela apenas sorriria de forma imperceptível, satisfeita com a paciência de quem se dá ao trabalho de ouvir histórias que não gritam. Você continua sua caminhada pela ilha e logo se depara com algo que à distância parecia um mero detalhe, mas que de perto revela toda uma nova camada de história. Os Pukal são enormes cilindros de pedra vermelha, pesando dezenas de toneladas, que ficam empoleirados sobre a cabeça de alguns Moai como verdadeiros chapéus de honra. Ou, para os mais ousados, coques avant-garde. À primeira vista, você poderia pensar que esses acessórios são apenas enfeites estilizados. Mas claro, em Rapa Nui, nada é só o que parece. Os Pukal eram esculpidos em escória vermelha, um material mais poroso e leve do que o basalto dos Moai, mas ainda assim incrivelmente pesado. A escolha da cor vibrante e marcante não foi por acaso. O vermelho, em muitas culturas polinésias, está ligado ao sagrado, ao sangue, ao poder e à energia vital. Historiadores ainda discutem se os Pukal representam chapéus cerimoniais, similares aos que os líderes de clãs usavam em ocasiões formais, ou se simbolizam coques de cabelo, conhecidos como topknot, um penteado tradicional usado pelos homens da ilha em sinal de status e maturidade. E como ninguém da época se deu ao trabalho de deixar um tutorial ilustrado, seguimos no reino das hipóteses. Você se aproxima de um Pukal tombado, caído ao lado de uma plataforma. É difícil não se impressionar com seu tamanho. Imagine um rolo de sushi do tamanho de um carro pequeno. Agora imagine erguer isso a 8, 10 metros de altura e encaixar perfeitamente sobre a cabeça de uma estátua. Sem guindastes, sem margens para erro, a técnica mais aceita pelos arqueólogos para colocar os Pukal no lugar envolve rampas de terra compactada, construídas em torno do Moai já erguido. Os Pukal seriam então rolados até o topo com muito cuidado e fixados sobre a cabeça com uma cavidade de encaixe esculpida na base do cilindro, um trabalho que exigia planejamento, força bruta e, acima de tudo, uma paciência ancestral que faria qualquer engenheiro moderno suspirar de respeito. Enquanto você observa, um guia local menciona um detalhe curioso. Alguns Pukal encontrados possuem entalhes em espiral ou pequenos relevos decorativos, algo que passaria despercebido à distância. Esses padrões, segundo a tradição oral, teriam significado ritualístico, talvez indicando a linhagem do clã ou simbolizando atributos espirituais, pequenos toques de identidade gravados em pedra, desafiando o anonimato do tempo. Você imagina o momento da colocação do Pukal, um evento comunitário, talvez acompanhado de cânticos, rituais, oferendas, um clímax cerimonial, onde o Moai, já com olhos, receberia seu coroamento.
selando sua função como protetor do clã. Era, de certa forma, a conclusão de um longo processo de memória coletiva, transformando um bloco de pedra num elo vivo entre o passado e o presente. Então, surge a pergunta inevitável: por que alguns Moai têm Pukal e outros não? Seria uma questão de hierarquia? Uma escolha estética? Ou, simplesmente, uma decisão prática, já que erguer um cilindro de 10 toneladas no topo de uma estátua não era exatamente uma tarefa trivial? A resposta segue escorregadia. Alguns estudiosos defendem que os Pukal eram reservados aos Moai mais importantes, ligados a chefes de clãs de maior prestígio. Outros apontam para variações regionais e temporais, sugerindo que a moda do coque monumental foi uma tendência que veio e foi embora como tantas outras. Enquanto você pondera sobre isso, uma leve brisa levanta a poeira vermelha ao redor dos Pukal caídos. É como se a própria ilha estivesse te mostrando, sutilmente, que ali nada foi feito com pressa ou por capricho. Cada escolha, cada detalhe, foi pensado para durar muito além de quem os esculpiu. Você continua andando e percebe que, apesar do peso literal, os Pukal acrescentam uma leveza visual aos Moai. A cor vermelha cria um contraste vibrante com o cinza do basalto, dando à estátua uma imponência ainda maior, como se aquela pedra extra fosse, na verdade, um símbolo de elevação espiritual. Outro detalhe excêntrico que poucos conhecem: há evidências de que os Pukal podiam ser reciclados. Em tempos de crise ou de queda de prestígio, um clã poderia reutilizar um Pukal de outro Moai, ajustando-o para um novo ancestral, uma espécie de herança de família. Em escala geológica, você se aproxima de um Ahu onde apenas a base do Moai restou, mas o Pukal ainda está no lugar, firme e silencioso. O efeito é curioso. Sem o rosto, o chapéu parece flutuar no tempo, como um vestígio teimoso da memória coletiva. E nesse instante, você percebe o quão engenhosa era a relação dos habitantes de Rapa Nui com seus monumentos. Eles não apenas erguiam pedras, eles sabiam que a forma como essas pedras eram apresentadas contava uma história. O Pukal não era um enfeite supérfluo, era uma afirmação visual de respeito, poder e continuidade. Você respira fundo e continua, já com a certeza de que, em Rapa Nui, cada detalhe, do olhar ao coque, carrega um peso simbólico tão grande quanto o peso físico das próprias pedras. E pensar que tudo isso foi feito com as ferramentas mais simples e com uma paciência que hoje em dia seria quase incompreensível. Talvez seja esse o verdadeiro ensinamento da ilha. A grandeza não está em fazer rápido, está em fazer com significado. O caminho agora te leva a uma parte mais silenciosa e, de certa forma, mais melancólica da ilha. Aqui, a grandiosidade dos Moai contrasta com uma realidade inevitável. Os recursos começaram a se esgotar, e mesmo assim, a construção das estátuas continuou. Você observa a paisagem e é impossível não se perguntar: o que motiva uma sociedade a continuar erguendo colossos de pedra quando tudo à sua volta começa a faltar?
Rapa Nui era, originalmente, coberta por densas florestas de palmeiras. Com o passar dos séculos, porém, o corte dessas árvores se intensificou, principalmente para atender às necessidades do transporte dos moai, da construção de canoas e do abastecimento de fogo para cozinhar e moldar ferramentas. E claro, há quem diga que também para pequenas vaidades cotidianas. Afinal, até as civilizações mais resilientes gostavam de um banquete de vez em quando. Historiadores ainda debatem as verdadeiras causas da devastação ambiental da ilha. Uns culpam a obsessão pelos moai, afirmando que a necessidade de troncos para mover as estátuas levou ao desmatamento irreversível. Outros apontam fatores naturais e externos, como a ação de roedores, possivelmente ratos polinésios, que dizimaram as sementes das palmeiras, impedindo sua regeneração. E há quem lembre que mudanças climáticas e pressões demográficas também tiveram seu papel. Como sempre, a verdade parece ser uma combinação paciente de todas essas causas. Você caminha por um terreno onde o solo exposto revela cicatrizes de erosão. A vegetação rasteira cobre o que um dia foi floresta. E ainda assim, em meio a esse cenário de escassez, novos moai continuavam a ser esculpidos. Era como se, diante da adversidade, a resposta fosse reafirmar, pedra por pedra, a presença dos ancestrais. E é aqui que você percebe um aspecto profundamente humano dessa história. A construção dos moai não era apenas uma exibição de poder ou tradição. Era também uma forma de lidar com a incerteza. Quando o mundo ao redor começava a falhar, colheitas menores, falta de madeira, recursos escassos, a resposta era olhar para o passado e reforçar os laços de identidade, aumentar o prestígio do clã, erguer uma estátua maior, manter viva a presença dos que vieram antes. Você passa por um grupo de moai menores, esculpidos com menos detalhes, como se o tempo e os recursos já tivessem começado a cobrar seu preço. Ainda assim, ali estão eles, firmes, desafiando o esquecimento. Há um conceito em Rapa Nui que ajuda a entender esse comportamento. Humana, a força espiritual e vital que os ancestrais conferiam aos vivos. Quanto mais imponente o moai, mais mana para o clã. E em tempos difíceis, não seria natural buscar ainda mais proteção e bênçãos, mesmo que isso significasse apertar os limites da própria sobrevivência? Olhando com olhos modernos, pode parecer irracional, mas pare e pense quantas vezes nós mesmos insistimos em rituais, tradições ou símbolos em momentos de crise, seja acendendo uma vela, usando um amuleto ou simplesmente seguindo um costume familiar. Buscamos segurança naquilo que transcende a lógica imediata, e foi exatamente isso que aconteceu em Rapa Nui. Você observa os vestígios de antigos campos de cultivo, conhecidos como manavai, jardins circulares protegidos por muros de pedra que ajudavam a conservar a umidade e proteger as plantas do vento. Uma prova de que os habitantes da ilha não eram insensíveis à gestão de recursos. Pelo contrário, tentaram, dentro das possibilidades, adaptar-se ao ambiente. Mas a pressão foi maior do que suas soluções podiam conter. Com o tempo, os conflitos entre clãs se intensificaram. A competição por recursos
se transformou em disputas territoriais e, em meio a essa tensão, os Moai continuavam a ser construídos. Era uma teimosia cultural, sim, mas também uma estratégia simbólica. Cada estátua era um lembrete. Aqui, este solo pertence aos nossos ancestrais e a quem os honra. Um guia local comenta que para os habitantes da ilha, parar de fazer Moai seria equivalente a aceitar a derrota, a morte da linhagem, do legado, da própria identidade. Era preferível lutar com as ferramentas culturais que tinham, mesmo que a realidade física estivesse se tornando cada vez mais difícil. Você caminha em silêncio, refletindo sobre a ironia de uma civilização que, mesmo enfrentando a própria limitação ecológica, escolheu resistir com monumentos de pedra e, de certa forma, venceu. Afinal, ali estão os Moai, séculos depois, observando o mundo com a serenidade de quem nunca teve pressa. A brisa quente da tarde sopra com mais força, carregando partículas de poeira e sal. Você fecha os olhos por um instante e sente o peso dessa paciência. Um peso que não oprime, mas que ensina. E talvez, sem perceber, você também esteja aprendendo a andar um pouco mais devagar. Você segue adiante pela ilha, seus passos ritmados pelo som suave do vento, e logo se depara com uma cena intrigante. Moai tombados, deitados de lado, como se estivessem cansados de ficar em pé há séculos. São estátuas caídas, algumas partidas, outras ainda inteiras, espalhadas ao longo de antigas trilhas de transporte e nas imediações de Ahu desativados. A primeira pergunta que surge é inevitável. Por quê? Por que derrubar as próprias estátuas, símbolos de ancestralidade e orgulho? A resposta, como sempre em Rapa Nui, não é única, nem simples. Com o agravamento da crise ambiental e social, os clãs passaram a competir de forma cada vez mais agressiva. E nessa disputa, derrubar os Moai do clã rival era a forma mais simbólica e eficaz de desmoralizar o inimigo. Não havia necessidade de grandes batalhas campais. Bastava uma noite, um grupo de homens determinados, algumas cordas bem posicionadas, e o Moai do clã vizinho vinha abaixo. Derrubar uma estátua era como apagar a memória de um ancestral do olhar da comunidade. Um gesto de ruptura profunda, mais do que vandalismo. Era um golpe direto no orgulho e no prestígio de toda uma linhagem. Você se aproxima de um Moai caído de bruços, e é impossível não sentir certa tristeza. Mas também há algo de profundamente humano nessa cena. O colapso de Rapa Nui não foi um ato súbito. Foi um processo lento, marcado por escolhas difíceis e por uma teimosia cultural que, em tempos de fartura, fora sua maior virtude e que, na escassez, se tornou um fardo. Historiadores ainda discutem se todos os Moai tombados resultaram de ações intencionais ou se parte deles caiu devido ao simples desgaste do tempo e da gravidade. Há registros de terremotos e erosão que poderiam explicar a queda de algumas estátuas, mas a concentração de Moai derrubados em regiões de fronteira entre territórios rivais reforça a tese do abate cerimonial. Curiosamente, os moradores da ilha mantêm uma certa reverência por essas estátuas caídas, em vez de reconstruí-las de forma apressada ou removê-las
preferiram, ao longo dos séculos, deixá-las onde estavam, como cicatrizes visíveis de uma história de superação e transformação. Você para diante de uma trilha antiga, ladeada por moai tombados, e imagina como teria sido ver essas estátuas em pé, formando um corredor silencioso de rostos ancestrais, cada uma delas um guardião, cada queda um capítulo de conflito. Apesar disso, nem tudo foi guerra. Há registros de que, em alguns casos, os próprios clãs derrubavam seus moai como parte de rituais de transição, simbolizando o fim de uma era ou de um ciclo, como se, ao deitar o moai, estivessem permitindo que o espírito ancestral descansasse após cumprir sua função. Outro detalhe curioso: mesmo tombadas, as estátuas nunca foram destruídas em definitivo. Não há relatos de moai sendo deliberadamente quebrados em pedaços ou reciclados como material de construção. A destruição total seria uma afronta espiritual inaceitável. Derrubar, sim. Esquecer, jamais. Enquanto você caminha entre esses colossos deitados, percebe que, mesmo caídos, os moai continuam a exercer uma presença imponente. Suas feições serenas, deitadas contra a terra, parecem dialogar com o solo que tanto protegeram, e há algo de reconfortante nisso. Em vez de desaparecerem, os moai simplesmente mudaram de posição, de guardiões erguidos a testemunhas silenciosas do próprio tempo. Um ciclo de ascensão e queda que ecoa em tantas outras culturas, mas que aqui acontece com a lentidão e a dignidade de quem sabe que o mundo gira, mas a pedra permanece. A brisa traz o cheiro de mar e vegetação seca. O som distante das ondas mistura-se ao farfalhar das ervas rasteiras, criando uma sinfonia suave, quase hipnótica. Você respira fundo e sente o ritmo da ilha se impondo. Não há pressa em Rapa Nui, nem para construir, nem para derrubar. E no fim das contas, cada moai caído conta uma história diferente, de orgulho, de rivalidade, de transição, de aprendizado. São, talvez, as estátuas mais eloquentes da ilha, porque sua queda não apaga sua importância, apenas muda sua perspectiva. Você continua a caminhar, respeitosamente, por entre esses gigantes adormecidos, levando consigo a lição silenciosa que eles oferecem. Cair não é desaparecer. É apenas outra forma de existir, deixando para trás a trilha dos moai tombados. Você se aproxima de uma nova etapa dessa história, a chegada dos europeus à Ilha de Páscoa. Foi no domingo de Páscoa de 1722 que o navegador holandês Jacob Roggeveen avistou a ilha, dando-lhe o nome pelo qual seria eternizada no Ocidente. Mas para os habitantes locais, esse encontro foi apenas mais um capítulo, e não dos mais pacíficos. Você caminha por uma encosta suave, onde a vegetação baixa se mistura com pedras vulcânicas, imaginando como deve ter sido para os Rapa Nui verem aquelas embarcações europeias surgindo no horizonte. Para um povo cuja cosmologia girava em torno do mar e de seus ancestrais, a visão de navios gigantescos, de madeira e velas brancas, deve ter sido tão surreal quanto desconcertante. O primeiro contato, como era de se esperar, foi tenso. E aqui você aprende uma daquelas curiosidades que são deliciosamente
humanas. Roggevin e sua tripulação ficaram tão fascinados com as estátuas que descreveram os Moai como impressionantes, mas cercados por uma população muito menor do que esperavam. A ilha, àquela altura, já enfrentava o declínio populacional, reflexo de seus conflitos internos e da degradação ambiental. Historiadores ainda discutem até que ponto a presença europeia acelerou ou apenas expôs esse colapso. Sabe-se que após a chegada dos holandeses vieram espanhóis, ingleses e, eventualmente, comerciantes e missionários. Cada um deles deixou sua marca, nem sempre de forma gentil. Você imagina o impacto dessas visitas? Doenças trazidas de fora, novas armas, novas religiões. Em pouco tempo, práticas ancestrais foram sendo suprimidas e a própria cultura do Moai entrou em declínio. A tradicional adoração aos ancestrais começou a ser substituída por cultos cristãos, enquanto a organização social da ilha se fragmentava sob pressões externas. Mas, como em toda boa história de resistência, os Rapa Nui encontraram formas de preservar sua identidade. Enquanto caminhava entre as estátuas, você notou pequenos detalhes, inscrições, desenhos, símbolos gravados na pedra, que escaparam à destruição cultural mais direta. A cultura se adaptou, silenciosamente, como as raízes que continuam a crescer, mesmo sob a lava endurecida. Com o tempo, a Ilha de Páscoa foi se tornando um objeto de fascínio global. Exploradores, cientistas e até aventureiros excêntricos vieram estudar, catalogar e, infelizmente, levar peças inteiras para museus europeus. O Moai mais famoso, fora da ilha, conhecido como Hoa Hakananaya, está até hoje exposto no Museu Britânico em Londres. Sua retirada é até hoje tema de debate e pedidos de repatriação. Você respira fundo, pensando no simbolismo disso tudo. Uma civilização que lutou tanto para erguer suas estátuas, ver seus ancestrais transportados para outro lado do mundo, para serem observados por multidões de olhares curiosos, mas distantes de seu significado original. E mesmo assim, a resiliência cultural de Rapa Nui prevaleceu. O turismo, que no início do século XX ainda era tímido, cresceu vertiginosamente a partir da segunda metade do século, e com ele, a redescoberta do valor histórico, espiritual e identitário dos Moai. Você observa ao longe grupos de visitantes, câmera em punho, tentando capturar em pixels o que só se entende em presença. E de forma quase irônica, os Moai continuam ali, imóveis, indiferentes às modas passageiras, olhando não para o mar, mas para dentro, para a terra, para as raízes. É nesse momento que você se dá conta de uma verdade simples, mas poderosa. Os Moai não foram feitos para impressionar o mundo exterior. Eles são um diálogo interno, uma conversa silenciosa entre passado, presente e futuro dos Rapa Nui e, de certo modo, esse diálogo persiste em cada visita, em cada história contada, em cada pessoa que caminha lentamente pela ilha, tentando entender por que essas estátuas tocam tão fundo. A brisa volta a soprar, como se a própria ilha te convidasse a desacelerar. Você olha para o chão
vê pequenos fragmentos de coral e obsidiana espalhados como migalhas de uma história que insiste em ser lembrada. Rapa Nui, ao contrário do que muitos pensaram, não desapareceu, transformou-se, adaptou-se, e cada moai, cada ahu, cada pedra entalhada é um testemunho silencioso dessa persistência. Você continua a caminhar, agora com passos mais lentos, mais conscientes, porque em Rapa Nui, apressar-se seria, no mínimo, uma grosseria. O tempo passa devagar em Rapa Nui e você já percebeu. Aqui, nada acontece com pressa. Agora, à medida que o sol se inclina mais para o oeste, você se aproxima de uma das histórias mais recentes e, ao mesmo tempo, mais complexas da ilha, a saga das restaurações dos Moai ao longo do século XX. Após séculos de abandono e de Moai caídos, as primeiras tentativas sérias de restaurar as estátuas começaram nos anos 1950 e 60. Você para diante do imponente Ahu Tongariki, onde 15 Moai, antes tombados por um tsunami em 1960, foram reerguidos em um esforço conjunto entre arqueólogos chilenos, japoneses e, claro, os próprios habitantes da ilha. A magnitude da empreitada é impressionante. Usando guindastes, andaimes e muita paciência, é claro, as estátuas foram cuidadosamente recolocadas em suas posições originais, respeitando os encaixes precisos dos ahu, as orientações tradicionais e até mesmo a disposição histórica das estátuas maiores no centro. Mas nem tudo foi simples ou unânime. Historiadores e arqueólogos ainda discutem sobre até que ponto essas restaurações preservam a autenticidade original. Afinal, reerguer um Moai caído há séculos não seria, de certo modo, alterar a narrativa histórica? Seria isso uma reparação ou uma reinvenção? Você caminha ao longo do Ahu, observando as marcas discretas que diferenciam as partes originais das intervenções modernas, as fissuras preenchidas, os encaixes reforçados, as bases ajustadas para suportar melhor as intempéries. Cada detalhe é um equilíbrio delicado entre conservação e respeito. Curiosamente, os próprios Rapa Nui tiveram um papel ativo nesse processo. Ao contrário do que muitos pensam, as comunidades locais não ficaram à margem das decisões. Ao longo das décadas, houve um resgate crescente da identidade cultural e a participação dos habitantes foi essencial para garantir que as restaurações fossem mais do que um projeto turístico ou acadêmico. Era uma questão de honra, de herança. E você percebe que há uma beleza nisso. Não é uma restauração no sentido frio da palavra, mas uma reconexão. Cada Moai reerguido é uma declaração de resistência cultural, uma forma de dizer ao mundo: nós ainda estamos aqui e os nossos ancestrais também. Outros sítios, como Ahuakive, também foram alvo de projetos de restauração. Diferente da maioria, os Moai de Akive são os únicos que olham para o mar, gerando teorias fascinantes sobre suas possíveis funções como marcos de navegação. A polêmica permanece. Alguns estudiosos defendem que essa posição foi uma escolha cerimonial. Outros sugerem que a orientação tem significados astronômicos. Como sempre, Rapa Nui oferece mais perguntas do que respostas.
você se aproxima de uma pequena placa explicativa onde um detalhe chama a atenção. Os primeiros projetos de restauração foram, em parte, financiados por iniciativas internacionais, inclusive com forte apoio do Japão. Essa colaboração, além do aspecto técnico, foi também um gesto simbólico de respeito entre culturas milenares, uma troca de paciência, por assim dizer. E não foi só no campo físico que as restaurações aconteceram. Houve, ao longo dos anos, um intenso esforço de revitalização da língua Rapa Nui, das danças, das tradições orais e dos rituais ancestrais. Os Moai, mesmo em pedra, serviram como catalisadores desse movimento, funcionando como símbolos visíveis de uma identidade que recusava ser esquecida. Enquanto você contempla as fileiras de Moai agora erguidas, é impossível não refletir sobre o paradoxo. As estátuas, criadas em um tempo de isolamento quase absoluto, tornaram-se ícones globais, reconhecidos e admirados em todo o mundo. E, no entanto, continuam enraizadas em sua função original: guardar, proteger, lembrar. Olhando de perto, você percebe que a perfeição dos Moai restaurados não é uma perfeição artificial. Cada rachadura preservada, cada cicatriz de 1000 anos, conta sua própria história. A restauração não apaga o tempo, apenas devolve a dignidade da verticalidade a esses ancestrais de pedra. Há também críticas, claro. Alguns defendem que os Moai caídos deveriam permanecer como testemunhos das tensões históricas da ilha. Outros acreditam que o ato de reerguê-los é, em si, um gesto de cura coletiva. E talvez ambos estejam certos. Rapa Nui é feita de camadas, de ambiguidades, de silêncios que falam mais do que 1000 discursos. Você respira fundo e percebe algo curioso. Mesmo com guindastes modernos, andaimes e ferramentas de última geração, a restauração dos Moai ainda exigiu a mesma paciência dos antigos escultores, porque no fim das contas, não se apressa a reconstrução da memória. A luz do entardecer banha as pedras com um tom dourado suave, e por um instante, tudo parece suspenso no tempo. Os Moai, agora de pé, continuam a olhar para o interior da ilha, indiferentes ao burburinho dos visitantes, mas atentos, talvez, aos passos daqueles que ainda escutam suas histórias. E você segue um pouco mais devagar, sabendo que ainda há mais para descobrir. A essa altura da caminhada, sua mente está tranquila, respirando no ritmo da ilha. As histórias dos Moai parecem se costurar naturalmente em sua memória, pedra por pedra, sombra por sombra. E agora, você entra em um território mais recente e, ao mesmo tempo, surpreendentemente futurista. O mundo digital chegou a Rapa Nui. Sim, é isso mesmo. Você se senta próximo a um mirante, de onde se vê o mar ao fundo, e, enquanto observa o perfil de um Moai contra o céu embaçado pelo sal, alguém ao lado comenta sobre a digitalização 3D das estátuas. E por mais surreal que pareça, não é exagero. Cientistas e técnicos do mundo todo têm usado escaneamento a laser para registrar cada detalhe desses colossos. A ideia é simples e brilhante: preservar digitalmente o que a natureza e o tempo insistem em desgastar. Cada Moai é mapeado com altíssima precisão, criando modelos digitais que podem ser estudados, replicados em impressoras 3D
e usados para monitorar rachaduras ou riscos estruturais invisíveis a olho nu. A tecnologia virou guardiã da tradição. Você talvez não imagine, mas o clima de Rapa Nui é um tanto traiçoeiro para esculturas milenares. O sal marinho, o vento constante, a acidez das chuvas e o crescimento de líquens desgastam as superfícies dos moai dia após dia. A digitalização não impede esse processo, mas garante que, caso algo aconteça, haverá uma memória virtual precisa, como um backup de ancestral. Historiadores, arqueólogos e engenheiros ainda discutem sobre como usar esses modelos. Alguns defendem que eles devem ser acessíveis ao público em geral, com experiências em realidade aumentada e visitas virtuais que ajudem a aproximar as pessoas dessa cultura. Outros acreditam que seu uso deve ser mais restrito, em respeito à sacralidade das estátuas. Afinal, transformar os moai em filtros de Instagram talvez seja cruzar uma linha tênue demais, até para os padrões contemporâneos. Você se lembra de uma exposição recente em um museu europeu, onde réplicas digitais de moai foram projetadas em escala real, com luzes e sons ambientes, tentavam recriar a experiência de estar diante de um ahu ao pôr do sol. E apesar do esforço, nada se compara ao que você está sentindo agora, aqui, com o cheiro do mar, o som dos pássaros e a brisa batendo suavemente no rosto. Mas há beleza nesse esforço. O uso da tecnologia para preservar a cultura não é novo, é apenas a nova face de um desejo ancestral, que a memória sobreviva. Os antigos faziam isso com cinzéis e cordas. Nós fazemos com drones e scanners a laser. É tudo parte do mesmo impulso. Você caminha até uma pequena estrutura próxima, onde jovens Rapa Nui operam equipamentos de digitalização. Eles falam entre si em sua língua nativa, enquanto alternam entre telas cheias de pontos coloridos e gráficos detalhados das superfícies dos moai. Ali, no meio da ilha, passado e futuro dividem a mesma sombra. Um dos técnicos comenta algo curioso. Ao escanear digitalmente um moai caído, eles descobriram detalhes no dorso da estátua que nunca haviam sido documentados. Padrões entalhados, talvez decorativos ou simbólicos, cobertos por séculos de vegetação e poeira. O escaneamento revelou mais do que imagem. Revelou intenção, um gesto artístico perdido no tempo, que agora voltava à luz. Essas descobertas reforçam o que muitos arqueólogos sempre intuíram. Os moai não são apenas grandes blocos de pedra decorativos. São textos silenciosos, escritos em um idioma que mistura forma, orientação, textura e mito. E agora, aos poucos, estamos começando a lê-los melhor. Você reflete sobre como seria o moai digitalizado que você viu no início da viagem, ainda na pedreira de Hanu-Haraku. Agora imagina uma versão em realidade aumentada, posicionando-o no seu celular, girando a imagem, ampliando cada fissura. A tecnologia, usada com reverência, pode ser uma nova forma de aproximação, não substituindo o real, mas ajudando a compreendê-lo. Outra aplicação fascinante desses modelos 3D é a educação. Escolas em diferentes partes do mundo usam réplicas digitais de moai para ensinar sobre
arqueologia, cultura polinésia, ecologia e até engenharia. A paciência de Rapa Nui virou conteúdo didático. E quem diria? Aqueles rostos silenciosos agora ajudam crianças do outro lado do mundo a entender que o tempo pode ser um aliado. Você se levanta, sacode a poeira das roupas e continua o passeio com um pensamento reconfortante. Embora os Moai tenham sido esculpidos em um tempo sem eletricidade, sem códigos binários, sem backup em nuvem, agora vivem também nos circuitos digitais. São rostos do passado que atravessaram o tempo e agora habitam telas, servidores e bancos de dados. E ainda assim, seguem sendo Moai, seguem olhando para dentro, para a Terra, para nós, deixando o centro de digitalização para trás. Você volta a se embrenhar nas trilhas que serpenteiam a ilha, dessa vez guiado por algo menos visível, mas profundamente presente, as crenças vivas dos Rapa Nui. Porque sim, apesar de toda a influência externa, da colonização cultural, das missões cristãs e da globalização, o espírito da ilha e dos Moai continua pulsando. Você observa ao longe uma pequena cerimônia acontecendo. Não é um evento turístico, nem uma reconstituição encenada. São moradores locais reunidos ao redor de um ahu, realizando um rito de oferenda. Ramas de plantas, flores e conchas são dispostas com cuidado, enquanto cânticos em Rapa Nui ecoam suavemente, acompanhando o compasso da brisa. Não há grandes gestos, não há pressa. É um momento de continuidade. Aqui, você compreende o conceito de mana em sua forma mais sutil. O mana não é um poder espetaculoso, não é um raio de energia disparado das estátuas. É uma presença, um elo entre o que foi e o que continua sendo. Cada Moai, mesmo os tombados, carrega esse mana, transmitindo uma sensação de ordem, de pertencimento, de respeito ao ciclo da vida. Você se aproxima com discrição, mantendo distância respeitosa. Não se trata de um espetáculo para visitantes. É a vida cotidiana da ilha. E nela, os Moai não são peças de museu. São vizinhos antigos, guardiões silenciosos, que ainda merecem oferendas, orações e olhares demorados. Curiosamente, muitos habitantes da ilha não veem oposição entre suas práticas ancestrais e as religiões introduzidas pelos europeus. A fé cristã foi, sim, amplamente difundida, mas as tradições locais se adaptaram, sobreviveram em camadas. Um Rapa Nui pode perfeitamente ir à missa no domingo e à tarde deixar uma oferenda ao ancestral do seu clã diante de um Moai. Essa sincretização não é nova. A história das religiões é repleta de fusões e adaptações, mas aqui, em Rapa Nui, ela assume um caráter particularmente calmo, sem a urgência de definir fronteiras rígidas entre o antigo e o moderno. Tudo se mistura como o som do vento e das ondas, em um fluxo constante, sem conflito. Você ouve de um ancião uma frase simples, mas poderosa. O Moai não precisa falar. Nós é que precisamos lembrar de escutar. E essa escuta, explica ele, não se faz com pressa. É um processo de silêncio, de observação, de convivência. É nesse contexto
que os projetos de revitalização cultural ganham outra dimensão. Muito além das restaurações físicas, há escolas na ilha ensinando a língua Rapa Nui às novas gerações, promovendo oficinas de escultura, canto, dança e história oral. Jovens que cresceram conectados ao mundo globalizado agora redescobrem a profundidade das histórias locais e fazem questão de mantê-las vivas. Você observa um grupo de crianças aprendendo a entalhar pequenos moai em madeira, imitando os gestos ancestrais com uma paciência quase inesperada para a geração do toque de tela. É um retrato bonito de continuidade, um lembrete de que, enquanto houver quem conte as histórias, elas não se perdem, e não se trata apenas de preservação cultural no sentido museológico. Trata-se de identidade. Para os Rapa Nui, manter viva a relação com os Moai é afirmar sua existência diante do mundo. É declarar que sua história não é um capítulo encerrado em livros de arqueologia. É, ainda hoje, uma narrativa em curso. Historiadores e antropólogos ainda debatem até que ponto essa retradicionalização é influenciada pelo turismo, pela valorização externa. Mas a verdade é que, independente do olhar de fora, o que acontece em Rapa Nui parte, antes de tudo, de dentro. Você sente isso no ritmo da caminhada, na forma como as pessoas param diante das estátuas, não para selfies apressadas, mas para uma pausa verdadeira, um reconhecimento silencioso da própria linhagem. E, de repente, uma lembrança lhe atravessa. No início da sua jornada pela ilha, parecia que os Moai estavam apenas ali, imóveis, distantes. Agora, você entende que são parte de uma rede invisível de conexões entre o solo, as pessoas, o tempo. Eles não vigiam no sentido severo da palavra. Eles sustentam, ancoram. Você fecha os olhos por um instante, ouvindo o canto suave que ainda ecoa da cerimônia, e percebe: o verdadeiro significado dos Moai não está nas toneladas de pedra, nem no enigma de sua construção. Está nesse silêncio preenchido, nessa persistência serena. Quando abre os olhos novamente, a luz do fim de tarde tinge tudo de um dourado brando, como se a própria ilha quisesse embalar a sua respiração no compasso das eras. E você segue, mais lento, mais leve. O sol já começa a se despedir, lançando sombras longas que deslizam preguiçosas sobre a terra. Você segue caminhando pela trilha, mas agora cada passo tem um ritmo diferente. Não é mais uma caminhada para chegar a algum lugar. É uma vigília silenciosa, uma espécie de companhia aos Moai que, há séculos, mantém seus postos. À frente, você se depara com um dos momentos mais simples e, ao mesmo tempo, mais marcantes da sua jornada. Um pôr do sol em Rapa Nui, observado na companhia dos gigantes de pedra. Há algo de profundamente simbólico nesse cenário. Você, um visitante temporário, de pé, ao lado de estátuas esculpidas, para durar mais do que qualquer memória humana comum. Elas já viram incontáveis entardeceres e, mesmo assim, não perderam o hábito de permanecer ali, imóveis, fiéis ao olhar voltado para a terra. Você se aproxima de um Moai, isolado, em um pequeno arru mais modesto, sem as fileiras imponentes dos sítios mais famosos.
É um Moai esquecido pelos guias, mas não pela ilha. Sua superfície carrega as marcas do tempo, líquens, rachaduras, cicatrizes de vento e sal. Mas nada disso diminui sua presença. Pelo contrário, é nessa imperfeição que ele parece mais humano. Historiadores ainda discutem se esse Moai teria sido erguido como uma peça cerimonial de menor importância ou se foi simplesmente deixado de lado em tempos de crise. Mas a verdade é que, aqui, a importância não se mede em tamanho ou fama. Ele está onde deveria estar. E isso basta. Você se senta em uma pedra próxima, sem pressa. O silêncio da ilha agora é quase absoluto. Apenas o som suave das ondas, ao longe, quebra a quietude. O ar está morno, pesado do jeito que só o fim do dia consegue ser. A brisa é uma carícia e você entende, sem pressa, que esse momento, essa pausa entre luz e sombra, é um ritual em si. Não há necessidade de palavras. O Moai, ao seu lado, com seu olhar eternamente voltado para o interior da ilha, não lhe pede nada, não exige interpretações nem reverências exageradas, apenas presença. Você observa a linha do horizonte. O sol mergulha lentamente no Pacífico, tingindo o céu de laranja, rosa, roxo. As cores mudam com uma lentidão quase provocativa, como se a própria natureza estivesse ensinando. Veja, é assim que as coisas importantes acontecem. Devagar. É impossível não pensar em como. No mundo lá fora, tudo é feito para ser rápido. Respostas imediatas, resultados instantâneos. E aqui, em Rapa Nui, cada pedra esculpida leva meses. Cada deslocamento de Moai, anos. Cada rito, um ciclo completo das estações. Nada apressado, nada desperdiçado. Enquanto a luz se esvai, você imagina os antigos habitantes da ilha, fazendo o mesmo que você está fazendo agora. Sentados, observando, respirando no ritmo da terra. Talvez trocando histórias em voz baixa, ou apenas escutando o silêncio, onde as pedras falam mais do que as palavras. Curiosamente, há registros de que esses momentos de contemplação ao pôr do sol faziam parte dos rituais cotidianos de conexão com os ancestrais, não como eventos solenes ou formais, mas como gestos de presença. Simplesmente estar junto, simplesmente olhar. E você se dá conta de que, mesmo sem entender, mesmo sem querer, está participando desse ritual agora. O céu escurece mais um pouco. As estrelas começam a surgir, uma a uma, como acenos tímidos do universo. E os Moai seguem lá, imóveis, pacientes, inabaláveis. Você se pergunta o que eles pensariam do mundo moderno, dos aviões cruzando o céu, dos satélites espiando lá de cima, das pessoas com olhos grudados em telas. E talvez a resposta seja mais simples do que parece. Eles não pensariam nada, porque seu papel não é julgar, é lembrar, é estar. Nesse instante, você entende o verdadeiro significado do que é vigiar. Não é sobre controle, não é sobre poder, é sobre testemunhar, sobre ser a rocha que permanece, enquanto tudo ao redor muda. Você inspira devagar, sentindo o ar fresco da noite chegar. As últimas faixas de luz se desfazem no horizonte e Rapa Nui se recolhe em sua própria respiração profunda. E ali, sentado ao lado de um Moai sem nome,
você percebe que essa é a essência da paciência ancestral. Não um fardo, mas um modo de existir. Um convite silencioso para lembrar que nem tudo precisa ser urgente. No escuro, você sorri, porque agora, finalmente, você também ficou um pouco de pedra. A noite tomou conta da ilha. O céu, livre da poluição luminosa, revela um espetáculo de estrelas que parecem saltar sobre você. A Via Láctea é uma trilha clara no infinito, e em Rapa Nui ela parece ainda mais próxima, como se quisesse tocar a terra. É aqui, envolvido nessa escuridão acolhedora, que você encerra sua jornada entre os Moai. Você caminha devagar, agora com passos mais suaves, como se não quisesse acordar as próprias pedras. À sua volta, as silhuetas dos Moais se destacam em contraste com o céu estrelado. Mesmo na escuridão, você sabe que estão ali, vigilantes, calmos, eternos. Há um termo que descreve bem o que você está sentindo. Cainga, em Rapa Nui, significa mais do que lar. É a ideia de pertencimento profundo, de enraizamento na terra, no tempo, na memória. Essa sensação agora envolve você como um cobertor quente numa noite fresca. Você encontra um banco de pedra e decide parar mais uma vez, não por cansaço, mas porque aprendeu que em Rapa Nui, parar é uma forma de continuar. Sentado, você escuta o som das ondas quebrando ao longe, uma respiração lenta e constante da ilha. É como se a própria terra te embala. E então, um pensamento simples, quase óbvio, te atravessa. Os Moai não foram feitos para durar séculos apenas por vaidade. Eles são, essencialmente, âncoras, não no sentido de prender, mas de sustentar, de oferecer um ponto fixo em um mundo que está sempre em movimento. Por isso, os Moai não olham para o mar, eles olham para a terra, para a vida cotidiana, para as plantações, para as aldeias, para os descendentes. O mar já é eterno por si só. Quem precisa de vigia é a terra que dá sustento, a comunidade que vive ali. Historiadores ainda debatem se essa orientação dos Moai foi uma escolha prática ou simbólica, se foi um padrão cultural ou uma necessidade geográfica. Mas no fundo, pouco importa. O que importa é o gesto, o ato de manter o olhar voltado para aquilo que é essencial. Você fecha os olhos e imagina, por um instante, ser parte desse ciclo, não como espectador, mas como alguém que também carrega um pouco da paciência dos Moai, de quem compreendeu que existir pode ser simplesmente permanecer. Ao abrir os olhos, você vê as estrelas refletidas em pequenos espelhos d'água formados pelas chuvas recentes. É como se o céu tocasse a terra em silêncio, unindo o ancestral ao eterno. Há ainda uma última curiosidade que vale ser contada antes do fim da noite. Durante muito tempo, acreditou-se que os Moai eram apenas símbolos do passado, fragmentos de uma civilização perdida. Mas as próprias comunidades de Rapa Nui sempre souberam e sempre disseram que os Moai continuam vivos, não de forma mágica ou sobrenatural, mas como parte de um ciclo de memória ativa. Os arqueólogos finalmente ouviram, e hoje reconhece-se que cada escavação, cada estudo deve ser feito em diálogo com os guardiões dessa tradição, porque não se trata apenas de pedras, trata-se de histórias,
de identidades, de um povo que, contra todas as adversidades, se recusou a desaparecer. E você agora faz parte dessa história, como visitante, como ouvinte, como alguém que aprendeu a respeitar o silêncio das pedras. A ilha adormece devagar, sem pressa, e, pela primeira vez em muito tempo, você sente que também consegue respirar no mesmo ritmo, porque a paciência dos Moai não é um desafio, é um convite, e você aceitou. Agora que a nossa jornada chegou ao fim, permita-se relaxar ainda mais. Feche os olhos. Imagine-se deitado na encosta suave da ilha, sentindo a textura morna da pedra sob suas costas. O som do vento sopra devagar, como um sussurro constante, embalando seus pensamentos em um ritmo calmo e previsível. Os Moai, ao seu redor, permanecem imóveis, mas você já sabe, não é inércia, é presença, é a sabedoria silenciosa de quem entendeu que o tempo não precisa ser vencido, precisa ser vivido. Cada batida do seu coração agora parece se alinhar ao som das ondas quebrando. Lá embaixo, a respiração da ilha e a sua se encontram, formando uma melodia lenta, hipnótica. Sinta o peso do corpo se dissolver contra a terra. Sinta os pensamentos desacelerando, como se cada ideia fosse uma lasca de pedra polida com cuidado, até restar apenas o essencial. O agora, você está seguro, está ancorado, está, como os Moai, exatamente onde deveria estar. E, enquanto a noite se aprofunda, as estrelas continuam seu vigia silencioso, acompanhadas pelos ancestrais de pedra que, há séculos, aprendem e ensinam a mesma lição: a importância de simplesmente permanecer. Que seu sono venha com essa leveza, que seus sonhos sejam calmos como as marés de Rapa Nui. Boa noite e bons sonhos.